Terça-feira, 13 de setembro, o Bahia Record começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Enfim, solto. Depois de 15 dias preso, o policial militar concorda em sair da jaula que ele próprio construiu. Um promotor de justiça convenceu o PM a deixar o local. O surto da meningite. Ministro da Saúde participa de evento em Salvador e se compromete a acompanhar o combate à doença na Bahia. Vamos continuar acompanhando de forma vigilante a situação, o caso. A Secretaria Estadual está absolutamente acompanhando diretamente esse caso, informando diariamente o Ministério da Saúde. Nós, através da nossa videoconferência diária, estamos acompanhando o surto e torcemos para que não tenhamos mais casos. E outra doença preocupa a população. A tuberculose já atingiu e matou moradores de um bairro da capital. É muito importante que haja ventilação e que a população deixe haver troca de ar, janelas e portas abertas para trocar esse ar. E também que deixe entrar o sol e ajuda a matar os bacilos que estão dispersos no ar. Violência na estrada. 6 veículos se envolvem em acidente na BR-324 e 3 pessoas ficam feridas. Cortadas e meio, vai! Cortadas e meio! Oi! Oi! A BR-324 é uma das BRs mais perigosas do estado da Bahia. Tem ainda o futebol. Vitória enfrenta hoje o Duque de Caxias, lanterna da Série B, de olho no G4. E tem jogador novo no Fazendão. Bahia apresenta mais um atacante com a esperança de vencer na Série A. A partir de agora, no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. Depois de 15 dias preso, o policial militar Jurandir Santana de Jesus, de 42 anos, concordou em ser retirado da jaula que ele próprio construiu, Carol, em sinal de protesto no bairro do Calabetão, aqui em Salvador. Pois é, Juca, além de ter permanecido enjaulado, o PM fez também greve de fome durante os dias que ficou no local. Jurandir alega inocência no processo em que foi condenado por assassinar o empresário em 2003 na capital baiana. Você vai acompanhar todos os detalhes desse caso, ainda nesta edição do Bahia Record. Um grave acidente na BR-324 por pouco não terminou em morte. Um engavetamento envolvendo 6 veículos deixou 3 pessoas feridas. Segundo testemunhas, o acidente foi causado por um motociclista que derrapou na rodovia. Um motorista de caminhão tentou desviar, não conseguiu e ainda perdeu o controle da direção, indo parar na pista contrária. Cortadas e meio, vai! Cortadas e meio! Oi! Oi! Este motorista que dirigiu o caminhão ainda está em estado de choque. Foi um susto porque nunca tinha acontecido comigo, né? E eu vi ele embaixo do meu caminhão. O motoqueiro furou o pneu e acabou caindo na pista. O motorista deste caminhão, para não atropelar o motoqueiro, freou e acabou perdendo o controle do veículo. Graças a Deus deu tempo de eu tirar, né, e jogar pro canteiro daqui, pra pista contrária e salvar a vida dele. 2 pessoas ficaram presas nas ferragens. Para retirar as vítimas, os bombeiros usaram macaco hidráulico e alicate de pressão. Elas foram levadas para o Hospital Geral do Estado. A BR-324 é uma das BRs mais perigosas do estado da Bahia. Esse trecho de entrada de Salvador é um trecho urbano. As pessoas continuam percebendo isso como a rodovia. Isso daqui não suporta a velocidade de rodovia porque o fluxo é muito intenso. Então, qualquer intercorrência que houver, a pessoa não tem capacidade de frear a tempo. Uma mulher foi presa em Baçaí, município de Mata de São João, litoral norte do estado, com 71 pedras de crack. Zenilda Macedo dos Santos, de 37 anos, conhecida como Zene, está presa na delegacia de Pojuca, a 80 quilômetros de Salvador. Ela já vinha sendo procurada pela polícia e, por causa disso, foi morar em Baçaí. De acordo com o delegado que acompanha o caso, a acusada é integrante de uma quadrilha de tráfico de drogas que atuava na região. Zenilda era uma das integrantes do grupo de Colorido, né? O qual se encontra preso no presídio de Salvador. E com a queda de Luísa e de Sapão, que é sobrinho deles, Zenilda assumiu o tráfico. E depois de um certo tempo que nós vínhamos investigando ela deixou o bairro
Morro dos Macacos, foi se esconder no bairro da Liberdade, aqui em Pojuca, e ela continuou sabendo que nós estávamos intensificando as investigações, ela resolveu ir para a praia de Baçaí. Só que nós sabíamos também que ela tinha 2 mandados de prisão em aberto, um pela 6ª e outro pela 11ª Vara Crime, pelos crimes de estelionato e crime contra o patrimônio. Zenilda Macedo dos Santos vai responder ainda por tráfico de drogas, associação para o tráfico, formação de quadrilha e corrupção de menores, já que ela contou à polícia que as pedras de crack pertenciam ao filho dela, um adolescente de 14 anos. E uma mulher é suspeita de ter matado o companheiro no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Segundo a polícia, a dona de casa, Maria Márcia dos Santos, de 42 anos, confessou ter colocado veneno de rato, conhecido como chumbinho, no jantar de José Pereira de Assis, de 47 anos. Em depoimento, ela disse que era agredida constantemente pelo namorado. Maria foi presa em flagrante e está detida na carceragem da DERCA, no bairro de Brotas. Agora uma boa notícia para os pedestres que sofrem com a quantidade de postes, árvores e orelhões nas calçadas de Salvador, Carol. É verdade, Juca. Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores quer limitar o espaço destinado a estes equipamentos e preservar a área de circulação de pessoas. Dona América sofreu um acidente há 3 meses quando saiu de casa para ir ao mercado. Ela tropeçou numa calçada cheia de buracos e caiu. Para se recuperar dos ferimentos, precisou ficar vários dias de cama. Arrebentei com tudo, os lábios, foi o nariz, aqui o queixo, foi a perna, tudo, o braço. A filha da aposentada reclama da situação das calçadas no bairro. Tem vezes que eu quero passar com meu netinho, passeando de carrinho, não tenho condições, tenho que passar pela rua porque os carros estacionam tudo em cima dos passeios, os passeios quebrados, pessoas caindo como já caíram aqui, uma senhora quebrou o braço uma vez aqui também. Se espedaçou todo, o porteiro foi que pegou ela. Então, cada dia que passa, pior. De acordo com a SUCOM, a lei municipal em vigor determina que a limpeza e manutenção das calçadas de Salvador sejam feitas pelos próprios moradores e comerciantes. A mesma lei especifica também o tamanho da calçada, que deve ter entre 2 e 2,5 metros de largura, dependendo da via onde está localizada. Quanto mais larga for a via, quanto mais carga ela encontra de tráfego, ela vai ter uma calçada cada vez mais larga. Claro que em algumas vias expressas você não tem a possibilidade de ter calçadas na cidade em função da forma como a cidade foi planejada e foi implementada ao longo dos anos. Mas nem sempre é isso que acontece. E quando a rua tem a largura estipulada pela lei, o espaço acaba sendo reduzido por causa das árvores, telefones públicos e postes. É o que acontece aqui, na Rua Amazonas, no bairro da Pituba. Porém, essa situação pode mudar, caso a nova lei das calçadas seja sancionada pelo prefeito. O novo texto, que já foi aprovado pela Câmara de Vereadores, vai priorizar o pedestre. De acordo com o projeto, a calçada deve ter 1,90 m, sendo que 70 centímetros serão para a instalação de equipamentos, como telefones, postes e lixeiras. O restante, 1,20 m, ficaria livre para a circulação de pedestres. Essa nova lei de calçadas, ela prevê a regulamentação das calçadas no município de Salvador, que até então não havia. Então, qual é o seu propósito? Regular essa questão, padronizar as calçadas de Salvador, criar parâmetros para que as pessoas, ao construir suas calçadas, saibam como fazê-lo dentro do desenho universal. Mas ter uma calçada livre não passa de sonho para muitos pedestres, pelo menos por enquanto. Veja só a situação deste local. O piso está esburacado, o espaço para passar é estreito. Aqui se torna quase um desafio diário a passagem das pessoas. É um terreno muito irregular. Se for uma pessoa cadeirante, vai ter mais dificuldade, com certeza. A calçada está em boas condições, não é um sonho, é um direito que as pessoas têm, mas infelizmente esses direitos não estão disponíveis para serem exercidos, né? Moradores de um prédio no bairro da Federação, em Salvador, estão assustados com enormes rachaduras que surgiram nas paredes do imóvel. Segundo eles, o problema está sendo causado por uma construção vizinha. 2 quartos do apartamento de Melina estão cheios de rachaduras. A dona do imóvel afirma que os problemas começaram há 6 meses por causa desta obra. Na semana passada, ela tomou outro susto. Quando eu cheguei no quarto, que eu fui ver, que eu ouvi um barulho, quando eu fui no quarto, o teto já estava rachado. Fora esse problema do quarto, já tem outro cômodo também que está com problema. O cômodo que está abrindo a parte de cima, o teto.
Do lado de fora do prédio, a mesma situação. Esta outra moradora, dona Rosimeire, mostra a extensão da rachadura, que começa no térreo e vai até o último andar. Nós estamos assombrados, né? Pode a tendência aumentar ou não. É assombroso isso. O caso já veio parar aqui na SUCOM. De acordo com o órgão responsável pelo uso e ordenamento do solo na capital, a construtora responsável pela obra foi notificada. A construção só deve ser retomada após a realização de uma vistoria nos imóveis atingidos. O prazo encerra nesta terça-feira. Se eles não apresentarem hoje, eles estão descumprindo a notificação que nós emitimos ontem. Portanto, já vão receber uma penalidade, que é uma auto-infração para o pagamento de uma multa, e poderão ter, a partir de amanhã, a obra interditada. A construtora responsável pela obra informou que entregou o laudo à SUCOM hoje à tarde. A empresa disse também que fez um acordo com os moradores de só reparar os danos quando as obras forem totalmente concluídas. Já a SUCOM informou agora há pouco que recebeu o laudo, mas ele ainda será analisado. Uma estudante foi baleada por jovens que usavam uniforme escolar em Feira de Santana na noite de ontem. A jovem, de 18 anos, está internada no Hospital Geral Clériston Andrade e o estado de saúde dela é estável. A estudante levou um tiro no peito e passou por uma cirurgia, mas a bala ainda não foi retirada. A vítima foi abordada por uma dupla quando estava indo para a escola. A dupla ordenou à jovem que entregasse o celular. Ela disse que estava sem o aparelho e tentou dar a bolsa, quando um deles teria efetuado disparos. Segundo a delegada Claudiane Passos, que cuida do caso, os criminosos estão foragidos. Ainda nesta edição do Bahia Record, você vai ver que o policial militar que estava enjaulado há 2 semanas decide sair a pedido da promotoria. E também a proliferação de pombos na capital preocupa, pois aumenta o risco da transmissão de doenças para a população. Você vê agora imagens ao vivo feitas da Torre da Record Bahia. Esta é a Avenida Garibaldi, em Salvador, com o trânsito movimentado. 7h10. O Bahia Record volta já. Bahia Record. Oferecimento.